Pogba, Davi Luiz, Luciano Costa. Esses são apenas alguns dos nomes que estão sendo especulados no Corinthians. E nesse vídeo aqui você vai descobrir sobre tudo da negociação deles. Quem pode vir, quem é carta fora do baralho, por que o Corinthians está tão frio no mercado da bola. Fica comigo e bora lá. Bom, pessoal, como vocês estão vendo nos últimos dias, o Corinthians ainda não contratou ninguém para a temporada de 2025. Isso tem um motivo, tá? O Corinthians, a comissão técnica, junto com o Fabinho Soldado, alinharam que o importante era manter a base do time do ano passado. Manter o Yuri Alberto, prorrogar o empréstimo do Thales Magno, enfim, manter jogadores que já estavam aqui e que estavam dando retorno, manter o elenco encorpado, certo? Mas, partindo agora para as contratações, a gente sabe que o Corinthians precisa de um zagueiro, urgentemente, o sistema defensivo não tá legal, e também a gente sabe que seria uma boa ficar de olho nas duas laterais, mesmo o Mateuzinho e o Bidu estando em boa fase, certo? Isso aí todo mundo já sabe, tranquilo? Agora partindo para as especulações. O Corinthians, ele tá de olho, ele tá interessado no meia Luciano Acosta do Cincinnati, dos Estados Unidos. O Luciano Acosta ele é um argentino, tá? Meia atacante, que tem um estilo até parecido, sabe, com quem? Do Coronado, tá? O Luciano Acosta ele é um meia atacante, que tem esse estilo mais versátil de armador, que também chuta bastante ao gol. Os números dele na última MLS foram absurdos, ele foi o melhor jogador da liga, inclusive, tá? Então, o Luciano Acosta está sendo especulado no Corinthians, e de acordo com o André Hernan, um jornalista do UOL, já aclamado, a maioria das pessoas sabem da credibilidade dele, o Corinthians ele tem interesse no Luciano, que já teria meio que até um acordo verbal com o jogador. Porém, o Galo, o Atlético Mineiro, entrou na jogada, está disputando com o Corinthians, e também o Luciano Acosta ele é torcedor do Boca Juniors. Então, se pintar uma proposta do Boca, ele também poderia considerar. Mas nesse momento, o Luciano Acosta ele está sendo oferecido ao Corinthians, o Corinthians se interessou pelo jogador, tá bom? E, dando a minha breve opinião aqui sobre o jogador, é muito bom jogador, é muito. Ele agregaria bastante, ele poderia executar até mesmo a função que o Memphis faz. Então ele não é aquele jogador descartável que é só para a posição em que tem o Galo e o Coronado. Não, ele é um meia atacante. Ele pode fazer a que o Memphis faz, tá? Porque o Memphis não é um centroavante, o Memphis é um segundo atacante que ajuda ali tanto o Garro quanto o Yuri e também é decisivo, certo? Então o Memphis flutua bastante, igual ao estilo do Luciano Acosta, que viria para ajudar bastante e agregar muito ao elenco, ainda mais com a gente em 4 competições, Copa do Brasil, Libertadores, Paulista, enfim. Não acho que ele venha agora, porque ele tem contrato até em 2026 com o Cincinnati, mas um jogador para se ficar de olho, e se viesse, ajudaria bastante. Não acho que ele seja descartável e que isso só serviria para a posição do Garro ou do Coronado, beleza? Tem minha aprovação o Luciano Acosta, certo? Passado a régua nele, agora a gente tem também um caso que é um pouco mais polêmico e que eu acho terrível, um erro crasso se vier, que é o Davi Luiz. O Davi Luiz, ele se encaixa no perfil que o Corinthians está procurando de zagueiro, tá? O Corinthians precisa de um zagueiro, isso é inevitável. O André Ramalho é um bom zagueiro, mas o Gustavo Henrique, mesmo tendo uma melhora, ainda não é extremamente confiável, tá? O Corinthians ele está à procura de zagueiros. Porém, o Davi Luiz é um zagueiro em fim de carreira. Ele vai se aposentar, entendeu? Então, mesmo aquele papo de, para compor elenco serve. Cara, o Davi Luiz ele viria para ganhar um dos maiores salários do elenco. Ele é jogador estrela, entendeu? Então, você contratar o Davi Luiz agora, em fim de carreira, com a temporada péssima que ele acabou de fazer com o Flamengo, é um erro muito absurdo, é um erro muito crasso. Você pagar mais de 700, 800 mil para um cara desse ficar no banco, ou disputar a titularidade com o Gustavo Henrique e ganhar menos que ele, cara, é absurdo, não tem como. E o Davi Luiz, o que acontece? As informações que estão saindo é que ele, graças a Deus, está perto do Fortaleza. O Fortaleza é o time mais favorito a conseguir a contratação do Davi Luiz, porque, enfim, ele passou essas férias dele com algum pessoal lá do Fortaleza. O Marcelo Paes, que é o CEO do Fortaleza, conversou com ele, então ele está mais próximo do Fortaleza, mesmo o Corinthians, olha isso, cara, mesmo o Corinthians tendo feito proposta para ele, o que eu já acho um absurdo cogitar o Davi Luiz no Corinthians agora, em fim de carreira. O Davi Luiz também, ele é corintiano, porém, sabemos que se para jogar no Corinthians fosse corintiano, porra, aí coloca até eu para jogar, né? Mas, beleza, o Davi Luiz provavelmente ele não vem, graças a Deus, e
na minha breve visão, cara, é isso. Seria um erro crasso trazer o Davi Luiz, com ele querendo ganhar um salário alto e também não estando no mesmo nível que ele estava há uns 3, 4 anos atrás. Fechou? Passada a regra no Davi Luiz, agora a gente vai pro nome mais importante e que tá rendendo muita mídia até hoje pro Corinthians, que é o do Paul Pogba. O Pogba começou com aquela história do Luva de Pedreiro, fazendo a live lá no Danilo Gentili. O Danilo Gentili falou pro Pogba, pô, vem jogar aqui no Corinthians. Aí o Pogba falou com o Memphis. Aí deu toda aquela história, jogador midiático, a Esportes da Sorte também, que é mais um reforço midiático. Enfim, o Pogba é um daqueles nomes que, se vier, vai acabar com o futebol brasileiro. Isso é inegável. Agora, como é que anda a negociação dele? Muitas fontes, muitas informações, tá? Falando sobre o Pogba. E muitas informações, como eu falei, diferentes. Uns falam que tá perto, outros falam que esfriou. Alguns falam que pode melar, outros falam que tá perto. Enfim, é uma negociação, pelo visto, complicada, tá? E por quê? Porque o Corinthians ainda tá arrumando um patrocinador para poder bancar a maior parte dos salários do Pogba. Mesmo a Esportes da Sorte podendo bancar um pouco, o Corinthians ele quer que 100% do salário do Pogba seja arcado com algum parceiro. O Corinthians não tem bala o suficiente no fluxo de caixa para poder manter o Pogba, ainda mais com o Memphis Depay no elenco, certo? Então, qual que é a situação da negociação nesse exato momento? A negociação, ela esfriou um pouco, tá? Mas pode ser, tá? Pode ser, porque o Corinthians ele tá ainda se organizando para esse começo de temporada. A pré-temporada vai começar, o Corinthians ele tá mantendo primeiro a base do time principal, como eu falei, a prioridade é a manutenção do elenco, e as negociações elas vão ser começadas de fato nessa semana, na próxima semana, enfim. A janela acabou de abrir, as pessoas esquecem isso, ninguém fala, né? A janela acabou de abrir e já tem gente pressionando o Corinthians, falando que tá atrasado, que tá frio. Realmente tá frio no mercado. Palmeiras, Cruzeiro, Galo, São Paulo. O Galo ainda não contratou, né? São Paulo, enfim, esses times eles estão contratando. O Galo também tá de olho em alguns nomes legais. Então o Corinthians ele também precisa se movimentar no mercado. Essa é a verdade. Mas, nesse momento, o Corinthians ele tá primeiro mantendo a base que terminou muito bem o último ano, para aí sim poder fazer as contratações pontuais, certo? Ainda não tem um nome definitivo de zagueiro que o Corinthians está atrás. Alguns falam que é o Pablo Mari, esse Flamengo. Se for mesmo, é um zagueiro de extrema qualidade, canhoto, que viria para ser titular. A zaga seria Pablo Mari e André Ramalho, mas, por enquanto, ainda não sabemos se realmente é uma negociação que está acontecendo ou não, beleza? Mas enfim, o mercado da bola do Corinthians ele tá realmente frio. O Corinthians ele tá mais próximo assim desses três nomes que eu posso dizer do Luciano Acosta, mas o Luciano Acosta eu acho que não viria agora porque ele tem contrato com o Cincinnati até o fim de 2026, tá? O Davi Luiz muito provavelmente não vem e o Pogba tá naquela de diz que me diz, né? Não sabemos qual que é a verdade com a situação real do negócio pelo Pogba. Mas enfim, o mercado da bola, as atualizações do Corinthians são essas. Tá? Deixa o like, se inscreve, ajuda o canal que daqui a pouco vai ter algumas lives pra vocês, vão ter prêmios também, sorteios, e cara, quem se tornar parte aqui do canal Visão Alvinegro quanto antes, vai se aproveitar de muitos benefícios, beleza? Tamo junto, até a próxima e vai Corinthians!